pessoal, vamos para o nosso próximo módulo, módulo 8, onde nós vamos falar de estruturas. Bom, aqui no Revit, o comando de pilares, que a gente vai ver aqui na nossa aula 1, ele é definido aqui na aba estrutura colunas, né? O atalho é CL porque columns, né? É coluna, né? Em inglês, estrutura. A gente clicando aqui, o seletor de tipos da barra de propriedade já me dá previamente algumas configurações de tamanhos de pilares. Depois a gente vai fazer um pilar novo. Mas vamos, por exemplo, começar com um pilar já pronto de 19 por 100. Eu vou escolher, em vez de colocar aqui no 3D para ficar mais preciso, a planta baixa do térreo. Tá? Antes de clicar, eu vou fazer algumas pré-definições aqui nessa aba modificar, na barra verde. Eu vou escolher a altura e não profundidade para definir o meu pilar. E eu vou escolher aqui, a sua base está no térreo, né? Eu estou desenhando aqui na planta baixa do térreo. Então, a sua altura deverá ser a altura do térreo ao primeiro pavimento. Então, essa daqui é uma configuração possível a partir do momento que a gente já tem definições, por exemplo, de onde os eixos, da diferença, né, de altura entre os eixos. Veja que aqui, ó, as lajes estão abaixo do nível, né? Então, nós temos 2,75 de piso a piso, né? Então, temos aqui, ó, 2,57 internamente, porque já acrescentamos, além da laje de 15, um piso aqui de 3 centímetros de espessura, né? Como se estivesse completo aí, tá? Eu vou tirar esse corte daqui momentaneamente, e a gente não vai precisar dele. Então, vamos inserir na planta baixa do térreo, né? Aqui, apertando CL ou na aba estrutura, vamos selecionar aqui um pilar de 19 por 100 e vamos definir aqui uma coluna vertical, tá bom, pessoal? Se tiver coluna inclinada, ele vai te pedir 2 pontos, o primeiro clique e o segundo clique. Nós vamos aqui para a coluna vertical primeiro. E aí vocês vão definir a altura, né, e o nível para onde ela vai estar relacionada. E aí eu vou apenas clicar aqui em qualquer lugar do projeto, né? Se eu já tiver eixos previamente definidos, vejam que eu posso, ó, né, tanto alinhar, centralizar com o eixo, como é aqui no caso, quanto, ó, se eu apertar a barra de espaço, ela muda de direção, tá bom? Poderia ter colocado também nessa direção aqui também. Vou colocar aqui só para vocês poderem ter uma lembrança disso. E vou colocar uma aqui atravessando a parede, ó, de forma proposital, para depois a gente poder editá-la, tá? Então, apenas selecionei o tamanho que eu quero e tiquei. A partir disso, eu posso fazer os alinhamentos. A L, né, eu posso clicar no destino e na origem, no destino e na origem. Aqui também, vou clicar no cantinho da parede e no cantinho da coluna, no eixo e no eixo. E aqui, ó, eu posso tanto clicar no eixo da coluna quanto no eixo também desenhado, ó. Vejam que ela já encaixou no eixo perfeitamente. Se não tivesse, ó, por exemplo, poderia a L, clico nesse eixo, aproximo o mouse do centro da parede e ela já vai para o eixo. Depois nesse eixo e no centro da parede novamente. Assim nós temos alinhamentos aleatórios aqui, tá, gente, de pilares. Vamos ver como que eles ficaram, olha lá. Como eu defini que eles já estariam, né, com a sua base no térreo e sua altura no primeiro pavimento, elas vieram para cá, desse jeito. Mas vejam que ela tá o quê? Atravessando, ó, tanto atravessando, né, a parede quanto o piso. Isso aqui nós vamos ter que resolver, tá? Depois que eu já colocar as vigas também, nós vamos resolver isso daqui de uma vez. Mas a altura da base nós podemos mudar, tá? Esse deslocamento da base nós podemos mudar. Como? Né? Nós sabemos que esse piso aqui tem 3 centímetros aí de altura. Então, quando eu seleciono o pilar, aparece aqui, ó, o deslocamento da base. Tá? Então, vou colocar um deslocamento da base de 3, que ela vai subir, né? Dentro do Revit, gente, eu não posso ter nenhuma sobreposição de informações, porque essas informações são todas contabilizadas nas tabelas. Então, eu vou fazer a mesma coisa com os outros pilares, ó. Selecionei um, agora eu vou segurar o Ctrl, vai aparecer o símbolo de mais no meu mouse, eu vou clicar nas outras colunas e vou editar aqui também o deslocamento da base, colocando a altura do piso, para que a base suba, né? A base que está no nível térreo
Aqui vocês podem ver, no corte vocês podem ver, ó. A minha base está no nível terra e o meu piso está acima. Então, eu subi a base, tá? Se eu, por exemplo, quiser alterar, não quero a altura dessa coluna no nível superior, tá? Como é que eu posso fazer no nível, né, do primeiro pavimento? Eu posso vir aqui em deslocamento superior e acrescentar aqui, por exemplo, um deslocamento de 1 metro. Positivo, tá vendo? Então, aqui eu tenho, né, uma coluna que já tem como referência de nível superior o primeiro pavimento, e aí eu jogo o deslocamento superior em relação a esse primeiro pavimento. E o deslocamento inferior também. Então, por exemplo, se eu colocar que o nível superior dela é o telhado, ela vai ficar no mesmo, né, lugar, só que ela subiu 1 metro do nível telhado. Então, eu vou colocar 0 aqui pra gente ver como ficaria, ó. Então, se o nível superior dela for telhado, ela vai estar alinhada com o telhado. E se eu quiser tirar 15 centímetros de uma possível laje que vai entrar aqui, eu vou colocar no deslocamento superior da coluna um valor negativo de 15 centímetros, tá? Que é isso que ocorre na maioria das vezes quando as lajes são copiadas. Então, eu dou Ctrl C e Ctrl V na laje e faço aqui, colo ela lá em cima e dou um alinhamento conforme as outras, para, né, ficarem conforme as demais. É claro que isso aqui, né, gente, é um desenho espontâneo, só para vocês perceberem essas questões. Por exemplo, eu posso criar também uma coluna sem estar relacionada com o pavimento superior nenhum, tá? Isso também é possível. Por exemplo, eu vou colocar aqui do ladinho uma outra coluna nesse sentido. Eu vou lá no comando coluna, vou até alterar o tamanho dela em planta baixa. Vou colocar 25 por 30, por exemplo. A sua altura está definida de forma não conectada, tá bom? Então, a altura não conectada, vou colocar até aqui uma altura menor para a gente poder visualizar como fica. Vou clicar aqui nesse cantinho, até puxar ele aqui para baixo para vocês verem que dá para mover, sem alinhamento nenhum, só para a gente perceber aqui como ficou, ó. Vejam que a altura veio desconectada, né? Então, a altura tem 1,90, eu posso trocar aqui, né, para a quantidade que eu quiser, 3,90, né? Então, ela vai passar, os dois vão estar se sobrepondo, depois a gente vai ver como a gente tira essa sobreposição, né? Deixa eu fazer esse corte e passar por ela, para vocês verem aqui também em corte como é que fica. Então, aqui ela está, beleza? E vocês podem também usar aqui o comando alinhamento para alinhar, né, essa parte superior aí, ou até mesmo, né, modificar aqui as informações de altura, né? Então, se eu colocar aqui, também posso colocar o deslocamento da base de 3, porque ela está passando pelo piso, não está mais. E se eu quiser ainda assim conectar com o primeiro pavimento, basta colocar aqui a altura do primeiro pavimento, que é 2,75. Beleza, pessoal? Então, aqui está a inserção, né, dos pilares, que a gente usa muito o comando alinhar, que tá aqui, ó, na barra modificar align, para fazer esses alinhamentos aí em planta baixa. Mas e se eu quiser um novo formato de pilar, né, um outro tamanho de pilar, como é que eu faço? Bom, aqui eu tenho 25 por 30, vamos ver, por exemplo, o tamanho 25 por 100 não tem, né? Então, eu vou pegar esse 25 por 90, que tem aqui, e vou editar o tipo. Editando o tipo, eu vou em duplicar, vou criar um novo, então vou renomeá-lo. Vou colocar aqui 25 por 100, ok? E aí, eu vou colocar aqui as cotas dele, né? Ele tem 25 e aqui ele tem, 100, né? Não é 10. 1 metro. Beleza? Basta fazer isso aqui, vocês viram que o pilar já aumentou, né? Ele tem aqui, ó, até uma tonalidade diferente por conta da altura dele, né? 1 metro, por causa das medidas, né? E 25, tá bom? Então, ele já vem pra cá, ó, meu 25 por 90 continua aqui, porque eu dupliquei. Ao apertar editar tipo, eu fui em duplicar primeiro, então eu continuo com os mesmos tamanhos de pilares. Beleza, então vamos ver aqui no 3D.
o que acontece? Aqui nas propriedades do tipo, né? Ele tá com um material estrutural aqui diferenciado dos demais. Por isso que vem essa cor acinzentada, não é por causa do tamanho dele não, tá, gente? Material estrutural, como eu falei pra vocês, sempre pode ser alterado. Aqui em editar tipo, na barra de propriedades, vocês podem escolher um novo material que vem previamente configurado no Revit, né? Inclusive mudar para aço, alumínio, né? O que vocês quiserem, o tipo do concreto, né? E etc. E aqui em planta baixa também alterar aí o padrão de exibição, pode ser um padrão baixo, né? Pode ser um padrão médio alto, cores realistas, né? Os padrões de preenchimento em linha oculta ficam em preto e branco. E assim vocês podem ter aí vários tipos de visualizações desses pilares. Vejam que ele não está preenchido porque ele realmente está com a sua estrutura e seu material diferente dos demais. Beleza? Agora vamos ver aqui como que a gente faria, por exemplo, se eu quiser esconder momentaneamente somente os pilares, ou se eu quiser deixar somente essa estrutura aparente. Depois com a viga vai ficar mais legal, mas eu quero mostrar para vocês o comando de filtro. Ó. Selecionando tudo, né? Aqui em filtro, eu posso apenas visualizar, né? Marcar nenhuma, eu posso apenas visualizar os pilares. Então eu vou marcar tudo que não for pilar, né? Vou marcar para selecionar e vou dar um HH, né? Que é um hide temporário. Nessa vista térreo, né? Eu fico somente com os pilares. E HR é para retornar. Na vista 3D, olha como é que eu posso fazer também, né? Eu seleciono tudo, vou em filtro, desmarco apenas os pilares, ok. E agora HH. Né? Ela fica com a janela azul, me mostra apenas a minha estrutura. Ó, aqui no caso até a laje já cortou, né? Já isolou os pilares. Então esse aqui é um comando para visualização. Quando somente quisermos ver a estrutura, podemos fazer isso. E esse esconder é temporário, tá, gente? HR para retornar. Se eu quiser esconder definitivamente dessa vista 3D, né, e deixar apenas os pilares, eu vou aqui também em filtro, deseleciono apenas pilares para ficar com o resto selecionado e dou um VH, um Very Hide. Aí não adianta eu fazer HH ou HR, né, que eles já estão escondidos. Eu só consigo visualizar novamente dentro de VG. VG, que estão aqui as categorias que foram escondidas. Então, tudo que tiver escondido vai estar desmarcado nessa coluna aqui, ó. Janelas, paredes, tá tudo escondido. Tá bom? Então, só consigo reativar novamente por aqui, ó. Pisos, paredes e janelas que foram escondidas anteriormente. Isso aqui são componentes, demais componentes. Beleza? Então, isso é muito utilizado quando a gente trabalha com estruturas, né? Para saber exatamente as cotas, para poder visualizar melhor ou cotar mesmo essas superfícies. Beleza? Então, vamos para a próxima aula do módulo 8, que é a aula sobre vigas. Tem uma diferençazinha nessa aula que a gente vai utilizar a planta de forro para desenhá-las. Vamos para lá e até a próxima.